Agora nós vamos começar a parte 2 do livrinho Batalha Espiritual. Já vimos os 3 R's, que são reconhecer, rejeitar e resistir. Agora eu vou dar uma resumida. Na batalha contra o diabo, temos de enfrentá-lo de forma defensiva e ofensiva. Deus nos fornece as armas e a armadura, o que significa que nos encontramos preparados tanto para atacar como para defender. Quem é crente já está assim equipado. Cristo é a nossa armadura, nossa justiça, salvação e verdade. A luta defensiva se trava a nível individual. Em Efésios, lemos: depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de teres vencido tudo e permanecer inabaláveis. No futebol, o papel da defesa é postar-se à frente do gol e impedir que o adversário chegue até ele. Nós não precisamos lutar para nos salvarmos, nem para nos mantermos salvos. Isso é um dom da graça de Deus e Ele pode nos preservar. Mas cabe a nós defender nosso compromisso com Cristo dos ataques, mentiras, tentações e seduções que o inimigo atira contra nós. Temos que fazer a seguinte declaração: diabo, não arreda o pé. Aqui você não passa. 3 áreas a serem protegidas. A mente. O diabo gosta muito de colocar certas ideias em nossa mente. Uma pessoa pode ser genuinamente nascida de novo e ainda assim lutar com pensamentos que comprometem a sua eficiência na vida cristã. Temos que lutar contra os pensamentos que não condizem com a verdade de Deus. Questione pensamentos, pergunte: ei, pensamento, de onde foi que você veio? Se a ideia for algo relacionado com orgulho, temor, incredulidade, lascívia, depressão ou condenação, precisa ser expulsa da sua vida, da nossa vida. Se nós podemos fazê-lo, recusemo-nos a nos deter naquele pensamento, entregando a nossa mente a Deus, colocando em harmonia com a sua palavra. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Devemos proteger também o coração. No caso aqui, o coração quer dizer atitudes e emoções. As atitudes erradas são perigosíssimas. Efésios 4, 27 nos adverte que se não resolvermos o problema das atitudes erradas, estamos dando lugar ao diabo. Nós abrimos portas. Atitudes de arrogância, rebeldia, rancor e contenda abrem a porta da nossa vida, nossa igreja, nossa nação e de nosso relacionamento conjugal para que o inimigo entre. O diabo só pode atuar no mundo por intermédio do pecado, do egoísmo humano. É verdade que Jesus derrotou todos os poderes demoníacos na cruz há 2000 anos, mas Satanás ainda atua e o faz na medida em que as pessoas dão lugar a ele. Ok? Então, pulando um pouquinho aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Esse versículo está em Provérbios 4, 23. Terceira coisa que precisamos guardar é a língua. Nossa língua possui um enorme poder e o diabo sabe disso. Podemos usar o poder espiritual dela para o bem ou para o mal. Da mesma boca pode sair bênção ou maldição. Tiago 3,10. Nossas palavras podem ser um veículo de expressão para o nosso espírito, para o Espírito Santo ou para um espírito maligno. O inimigo gosta de nos levar a expressar incredulidade, a difamar os outros, a passar mexericos e pronunciar palavras sarcásticas, fofoca. Muitos de nós guardamos mágoas por palavras que nos foram ditas no passado. Não vamos permitir que o diabo amaldiçoe outros por nosso intermédio. Pensemos antes de falar. Façamos a oração que Davi fez no Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora vamos entrar na parte ofensiva. O objetivo aí é ganhar mais terreno para o reino de Deus em nossa sociedade. Se avançarmos contra essas portas do inferno, elas não resistirão, mas se não fizermos, continuarão de pé. Precisamos usar as estratégias da oração e adoração.
para derrubar essas portas. O que são elas? Efésios 6,12 as identifica muito bem. O inimigo procura ocupar posições de autoridade, pois deseja governar toda a terra. As organizações humanas e as suas lideranças são detentoras de poder e, por isso, ele tenta assumir o controle delas. Sua principal estratégia é designar maus espíritos para atacarem todas as estruturas, para dominar o mundo, por intermédio delas. A autoridade é para a organização o mesmo que as muralhas das cidades antigas eram para elas, uma forma de proteção. Quando uma autoridade é exercida de forma ímpia ou perde a sua força devido a rebeliões ou negligência, a muralha se torna vulnerável e o diabo pode penetrar por ela. Portanto, quando um líder exerce bem a sua liderança e um subalterno se submete a seu superior como deve, ambos estão ganhando a batalha espiritual. Em Romanos 13, de 1 a 3, Paulo dá a entender que uma boa autoridade neutraliza o avanço do inimigo. Outra forma de entrarmos nessa batalha é orar por essas instituições e por nossos líderes. Principados. Encontramos em Daniel 10 a informação sobre um anjo que teve que lutar nos lugares celestes com um ser chamado Príncipe do Reino da Pérsia. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, há a menção do príncipe da Grécia. Na Bíblia, o termo principado é um território governado por um príncipe. Designa a organizações das hostes de Satanás em termos geográficos, de acordo com os agrupamentos humanos. É por isso que ainda hoje, vez por outra, temos notícias de países da África, por exemplo, onde milhares de pessoas estão se convertendo, enquanto há outro na fronteira, perto deles, que quase não há cristãos. Tá? Satanás não tem recebido de nós muita oposição da igreja, e assim continua sistematicamente enganando, destruindo e escravizando grupos e estruturas sociais pelas quais não oramos e para quem muito menos pregamos. A verdade é que as portas do inferno estão prevalecendo. Temos autoridade para derrubá-las, mas primeiro é preciso identificá-las e marchar contra elas decisivamente. Temos que orar por todos esses grupos humanos e ministrar-lhes o evangelho em amor. Potestades, precisamos lutar contra eles. Quanto mais pecarmos, mais será o domínio do inimigo sobre nós. Aliás, esse domínio varia com o tipo de mal que praticamos. Se num determinado lugar se pratica feitiçaria, o inimigo pode mandar para ele uma potestade de feitiçaria. Se numa igreja há uma contenda e divisão, ali se estabelece uma fortaleza de contenda. Essas potestades podem atuar em indivíduos, famílias, cidades ou nações. Dominadores do mundo tenebroso, o que são? Uma das principais táticas de Satanás é manter a mente do homem em trevas. Ele é o enganador e o pai da mentira. Há milhões de indivíduos cegos espiritualmente devido à complexa rede de mentiras que ele armou. O ateísmo, a evolução, as heresias, filosofias, seitas e todas as religiões do mundo. Por causa disso, é muito importante que vivamos a verdade e preguemos o evangelho. Se quisermos acabar com as trevas, temos que acender a luz. Os crentes que fazem concessões ao pecado estão colaborando com o inimigo, pois assim os incrédulos não poderão enxergar a luz da verdade em você. Exercitando a nossa autoridade. E o que nós podemos fazer com relação a tudo isso? Quando Deus criou o homem, ele deu livre arbítrio. E então, ele deu autoridade ao homem sobre a terra. Lemos em Salmo 115, 16, o seguinte: a terra deu a ele aos filhos dos homens. Jesus veio ao mundo para retomar a autoridade que Adão perdeu quando ele pecou lá no início, em Gênesis. Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou ou removeu do diabo toda a autoridade.
Foi por isso que ele morreu. Vou dar uma resumida aqui. Então, ele entregou para nós a autoridade. Deus nos diz: resisti vós ao diabo, curai vós os enfermos, expulsai vós os demônios, orai vós, para que venha o reino de Deus e que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Dou-vos poder sobre todas as potestades do inimigo. Tiago 4:7, Lucas 10, 9 a 19, Mateus 6, 10, 16, 19, João 20, 21 a 23. O que Deus quer é formar um exército, mobilizar pessoas que sabem que possuem autoridade e que as exercitem. Se não nos levantarmos para expulsar o inimigo, ele continuará no controle da terra. O que ocorreu com os israelitas na terra prometida deve ocorrer conosco. Deus lhes deu a vitória, mas eles tiveram que lutar. Precisamos de crentes que queiram se colocar na brecha em favor das instituições para destruir principados, derrubar fortalezas e expulsar as trevas. Nessa batalha espiritual, temos que agir de forma bem específica, definida. Busquemos a orientação e o poder do Espírito Santo para rechaçarmos os poderes das trevas e orarmos para que o reino de Deus venha ao coração dos homens. Amém.